Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês todos bem, né? E desejamos a vocês um bom domingo, né? Esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Estaremos dando início a mais uma escola dominical e vamos estar orando, né? Para que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, meu Deus, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deste, meu Pai. Pela noite de sono tranquila que o Senhor também nos proporcionou, Senhor. Confiamos as nossas vidas a Ti, meu Pai. Abençoe a todas as vidas aqui presentes, meu Pai. Abençoe a todas as famílias representadas, meu Pai, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor é que nos conforta, é o Senhor que nos guarda e nos protege e nos sustenta, Senhor. Por isso, neste momento, Senhor, meu Deus, pedimos ao Teu Espírito Santo, Senhor, que esteja nos dando sabedoria, entendimento e que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, para que possamos não somente ouvi-la, mas colocá-las em prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos pessoais, meu Pai, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde estiver, meu Pai, que possamos ser luz do Senhor, meu Pai. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, né? Vamos dando início à nossa escola dominical. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa vida, creio que de fundamental importância, como todo o ensinamento da palavra do Senhor é para a nossa vida, né? E quando colocamos em prática, nós temos o quê? A desfrutar o melhor, né, dessa vida que o Senhor nos promete, né, e nos instrui. Hoje nós vamos falar sobre fé e maturidade diante das contendas, né? Contendas, problemas, conflitos, né? Nós sempre teremos na nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouco desses conflitos, né, dessas contendas, mediante a uma passagem bíblica, né, que é sobre Abrão, né, e Ló. Falando Abrão porque Deus ainda não tinha mudado o nome dele para Abraão, né? Então nós vamos ver o que aconteceu, né, entre Abrão e Ló, que vai o que? Nós vamos desenvolver o que aconteceu, né, para que a gente possa o que? Aprender nessa passagem, né, que é o nosso título, Fé e Maturidade diante das contendas. Nós vamos estar lendo hoje o texto bíblico de Gênesis 13, de 1 a 13. Vamos lá, irmãos? Então pegue sua Bíblia aí, né? Vamos estar compartilhando da palavra do Senhor. Amém? Então, só repetindo, Gênesis 13, de 1 a 13. O título da minha Bíblia está: Abraão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Nebegue, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera na sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro.
Habitou-se Abrão na terra de Canaã, e Ló na cidade da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém, irmãos? Então nós vamos ver hoje o que o texto, esse texto de Ló, né, e Abrão, fala para nossas vidas, referente a contendas, né? Nossa maturidade cristã se expressa na forma de como nos relacionamos cotidianamente. E a presença amorosa de Jesus, a proposta do nosso caráter transformador e cuidar das relações que estabelecemos. Começaremos aqui uma série de estudos para pensar os valores que devem pautar as nossas relações familiares, na igreja, no trabalho, nas mídias sociais, isto é, na nossa vida toda, né? no todo nossa vida. Nessa lição, desejamos, a partir da experiência de Abrão e Ló, apontar algumas atitudes que nos ajudam a manter paz nas relações familiares. Vemos hoje que nós temos muitos conflitos hoje, principalmente dentro da família, né? Porque as relações interpessoais não estão isentas de conflitos, né? Nós estamos na presença de Deus, nós caminhamos, né, conforme a palavra do Senhor, mas os conflitos surgem em nossas vidas, né? Nós não somos isentos desses conflitos. E o Senhor vai nos dar o quê? Sabedoria para quê? Para lidar com essas coisas, né? Então, o que a palavra de Ló vai falar para a gente hoje, né? Sobre esses conflitos. No livro de Gênesis, no capítulo 12 ao 50, conta a história dos patriarcas de Israel, né? E Gênesis 12 narra o chamado de Deus ao patriarca, né? Abraão. Com o chamado, Deus faz uma promessa. Da sua família surgirá uma grande e abençoada nação. Abraão deveria deixar a terra e ir em direção a um lugar que o Senhor lhe mostraria, né? Confiando em Deus, Abraão obedece e sai de Harã. Está lá em 12, de 1 a 3, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação, e a ti abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei o que te abençoa, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, olha a preocupação de Deus, a obediência de Abraão com Deus, e o que? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Então, a gente vê que Abraão obedeceu ao Senhor. Naquela época, o conceito de família era mais abrangente do que o nosso hoje. Esse conceito estava ligado à ideia de família estendida, de clã, e se constituía como uma instituição fundamental naqueles tempos. Então, o que acontece? A família, o que era um agrupamento, esse clã, né, só para a gente ficar bem especificado, era um grupo de pessoas vindas de um mesmo determinado grau de parentesco, né, com o quê? Com antecedente em comum, né? E ali a gente vai ver aqui que o clã também ele pode ser traduzido como família, né? Os rumos e os problemas familiares eram decididos dentro do clã, dentro da família, sendo a resolução e competência do pai ou chefe, né? Naquele contexto, um homem, para adquirir respeito, deveria ter uma família numerosa, com esposas, filhos e filhas, escravos e outras pessoas que o seguiam, né? Hoje a gente vê que, a gente falou que o conceito é mais abrangente, que hoje as famílias hoje vivem mais separadamente, às vezes estão unidas, mas vivem em lugares separados, né? Hoje é menos filhos, né? Então a gente vê que, mas naquela época não. O patriarca, ele detinha autoridade.
E quanto mais filhos, filhas, escravos, mais bens, ele era o quê? Mais respeitado. Escravo. O patriarca, não tendo filhos, né, que caso era Abrão, não tendo filhos, adotou Ló, filho do seu irmão Arã e irmão de sua esposa Saraí. Está lá em Gênesis 17, 29 e 28, depois quem quiser conferir. E o levou consigo em uma peregrinação. O texto bíblico para essa lição narra um episódio entre Abrão, cujo nome ainda não havia sido mudado para Abraão. Às vezes eu vou falar que Abraão, tá, gente, é força do hábito, às vezes é Abrão, tá, por enquanto. E seu sobrinho. Durante a jornada rumo ao cumprimento da promessa de Deus, surge uma dificuldade. Então os dois estavam bem e no momento surgiu o quê? Uma dificuldade. Né? A nossa vida também é assim, a gente está indo tudo bem, tudo tranquilo e de repente aparece uma dificuldade. Como é que nós vamos lidar com essa dificuldade, né? Então, surge uma dificuldade. Abrão e Ló possuíam o quê? Rebanhos, o que era sinônimo de riqueza naquela época. Então, todos dois eram o quê? Eram ricos, né? Tinham muitos bens. A região disponível para eles era pequena para prover água e alimento necessário para todos os alimentos. Então surgiu um problema. Como é que eu vou fazer? Ou o meu ou o seu, né? A gente poderia estar pensando assim, né? Esse foi o motivo da desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e Ló, né? Se havia pouco, o que era os pastores de Ló queriam preservar seu gado. E os do Abraão queriam preservar o gado dele, mas não havia espaço para todo mundo. Né? E a gente pode ver também num contexto que ali não se tratava de empregados, né? Tratavam-se de parentes. Né? Então esse foi um dos motivos dessa desavença entre os rebanhos. Além de ser prejudicial para a convivência familiar, né, da família de todos, essas divergências também poderiam afetar o testemunho de Abraão entre os cananeus e os fariseus daquela região. Pensa bem, ele, homem do Senhor, separado do Senhor, temente a Deus, né? E começa a ter uma desavença na sua própria família. A gente pode, trazendo para nossos tempos de hoje, a gente pode fazer o seguinte: pensa bem, nós falamos de Deus, estamos na igreja, somos obedientes, mostramos para todo mundo, e dentro da nossa casa há desavença, há briga, há intrigas, e os nossos vizinhos, né, ouvindo isso. Como é que eles vão falar? Fala que é crente, mas essa guerra dentro de casa, que amor é esse? Né? Então, que testemunho é esse que nós daremos? E aqui também acontecia a mesma coisa, tinha os vizinhos. Né? Apesar do problema não ser diretamente entre ele e o seu sobrinho, né, que até então a contenda estava entre os pastores, né? Abraão entendeu melhor que, para evitar a contenda da família entre os pastores, era que ele se afastasse, né? A fim de manter uma relação saudável. Às vezes a gente tem que afastar para ter uma relação o quê? Saudável, né? Abrão, abrindo mão do seu direito de decisão como chefe da família, deixou Ló que escolhesse primeiro qual caminho seguiria para ele. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão. Né? O direito, se a gente for olhar assim, o controle de tudo ali estava na mão de Abrão. Ele poderia só, Ló, eu vou para cá e você segue seu caminho. Ela vai para lá, vai para onde você quiser, porque a autoridade é minha. Né? Como Ló viu as campinas melhores, Abrão, não, aquilo ali é meu. Né? E a gente tem, às vezes, a gente não quer abrir mão de nada, né? Deixou que eu escolhesse primeiro o caminho que seguiria, depois definir o seu trajeto, ainda que isso signifique ir para um local menos favorável para o seu rebanho. Essa atitude pode indicar que ele valoriza mais o relacionamento com o seu sobrinho do que os seus bens materiais e que a sua posição.
Então, porque Abrão, ele escolheu o quê? Eu quero ter um relacionamento bom na minha família do que ter um relacionamento do que os meus bens. Né? Quantas famílias hoje são destruídas, né? Decisões, conflitos se iniciam. Por quê? Por causa de quê? De bens. Né? E destrói toda a família, destrói o relacionamento, né? E as pessoas sofrem por causa disso. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque é meu direito, mas esse meu direito vai amenizar ou vai o que? Eu vou colocar mais lenha na fogueira. Então às vezes a gente tem que o quê? Que ver qual que é a importância, né? Que realmente Deus quer para a nossa vida. E nós o quê? Tomarmos a decisão correta. Amém? Então, irmãos, Abrão deixando Ló escolher primeiro, Abrão renunciou o quê? Ao convívio, né? Com brilho buscando o quê? A paz entre eles. O acordo feito entre eles não gerou em seus corações o quê? Rancor, né? E nem fez romper o quê? Os relacionamentos, né? Abrão, o quê? Ele já, quando ele decidiu que eles tinham que separar, no quê? Não houve paz, não houve rancor, né? Continuou o relacionamento, um bom relacionamento, né? Tanto que mais tarde, Abrão mandou mais de 300 dos seus homens para o quê? Para libertar o quê? Para libertar Ló, né? Na questão que ele se encontrava aqui aonde? Em perigo. Né? Então a gente vê que essa postura madura de Abrão, no modo de resolver o conflito, é expressa no valor que deu ao relacionamento com Ló. Né? No desprendimento dos bens materiais e na confiança que tinha em Deus, que prometera de lhe abençoar. Então o que importava nesse momento para Abrão era o relacionamento com o seu sobrinho. Era o relacionamento com o quê? Com a família. A família estar o quê? Em paz, em harmonia. Né? E não deixou que o quê? Que os bens materiais o quê? Se interferisse. Qual que é a minha prioridade? Eu estar bem com a minha família ou eu estar bem financeiramente falando? Não que ele deixou de ser pobre, não, Ló, você leva tudo e eu vou ficar com nada. Não, ele não fez isso. Ele deu uma escolha. Nós vamos ter que separar para quê? Para não... Ele deu uma solução, né? Para não o quê? Termos problemas futuros. Né? E o quê? Priorizou o bem-estar da família, o bom relacionamento. Né? E na confiança que ele tinha em Deus, que prometera lhe abençoar onde ele estivesse. Então não é porque ele ia escolher a parte melhor ou a parte pior que Deus seria o quê? Que Deus não ia lhe abençoar mais, né? Sabendo disso, não temeu deixar que Ló escolhesse primeiro o lugar onde viveria, ficando com a outra parte. Né? Então, às vezes a gente também tem esse problema. A gente quer fazer um acordo, mas esse acordo, né, para evitar a paz, mas nós queremos sempre a melhor parte, né? A gente não quer nenhuma das partes. E quando nenhuma das partes cede, a gente o quê? Não chega num acordo, né? Alguém tem que ceder, né? E Abrão, pela confiança que ele tinha no Senhor, né? Pelo temor a Deus e pela sabedoria que Deus dava para ele o quê? Não temia, né? Então, essa palavra nos ajuda a refletir sobre o valor dos relacionamentos familiares e as muitas implicações de viver e conviver em família, né? A prosperidade, em alguns casos, pode fazer divergência nos objetivos e opiniões, mas este não é o único motivo de discussões entre família. O tipo de trabalho, as amizades, até mesmo questões de fé podem trazer o quê? Contendas. A gente vê que a gente às vezes tem muita intimidade, a gente fala coisas que não deve, e a gente vê que o trabalho,
a fé, questões de fé, as amizades, né? Sem contar que muitas vezes os problemas são gerados por terceiros. Às vezes nós damos muito ouvido aos terceiros, né? Levamos os nossos problemas a terceiros. Quando há conflitos no nosso meio familiar, em vez de nós enfrentarmos de frente direto com a pessoa, não. Nós vamos buscar um terceiro, vamos buscar uma opinião de fora, que às vezes nem conhece a palavra do Senhor, né? Ao contrário de Abrão. Ele viu o problema iniciando e foi procurar consertá-lo com a pessoa que certa, em família, sem briga, sem contenda, sem nada, né? Essa história pode nos ajudar a resolver os problemas relacionais, porque ela nos ensina sobre, né, a importância do diálogo, né? Nós temos o quê? Tá sempre o quê? Conversando, dialogando, né? Mostrando às vezes a realidade e não encobrindo, né? A importância do diálogo na nossa vida, né? E a gente, quando não conversamos francamente sobre o problema que surge nos nossos relacionamentos, abrimos espaço para enganos e deduções erradas, né? Que podem ferir membros da família, mesmo sem intenção. Às vezes nós estamos ferindo sem intenção nenhuma, né? O diálogo, isso é muito importante, meus irmãos. O diálogo, uma coisa muito importante, não é só falar, mas é também ouvir, né? A gente às vezes quer falar muito, mas quando a pessoa começa a falar, a gente também ouvir, a gente não quer, né? Então, a gente vê que é o seguinte, uma conversa franca, né? Abrão velou pela harmonia entre as pessoas à sua volta. Agiu com sinceridade ao procurar seu sobrinho, deixando claro que ele não aprovava o desentendimento e propondo o quê? A separação. Que embora pudesse não soar tão bem, era a solução viável para o momento dentro da realidade, né, que eles estavam vivendo, né? Reforçando que a separação não era uma ruptura de laço, pelo contrário, uma medida de preservá-la. Então, foi uma decisão que a princípio não poderia ver a bons olhos, mas era uma atitude necessária para o momento e para preservar o quê? A comunhão, né? Quando a gente fala separação, né, a gente acha que acabou a comunhão, mas às vezes há a separação que é o quê? Para preservar a comunhão, né? A pacificação com palavras e ações. Abrão deu à conversa um tom de pacificação e apontou uma saída para o conflito, né? Ainda que com aparente desvantagem. Na maioria das vezes, a pacificação tem um custo e é preciso assumi-lo. A disposição para renúncia e para adaptação são pontos importantes na caminhada de um cristão maduro, né? Então, às vezes, a gente não vai... Às vezes, nós vamos tomar decisões também que não vai ser favoráveis para nós, né? Então, a gente vê que as coisas a gente tem que ceder, e às vezes, no ceder, a gente vai perder para um bem maior. Amém, irmãos? É o primeiro passo na busca pela paz em família, né? É o que? Esse diálogo. Abrão foi para o diálogo com uma proposta de acordo e não apenas para o quê? Debater sobre o problema. Hoje um problema muito sério, assim, as pessoas gostam de debater. Se não está debatendo, eu estou certo, eu estou errado, isso... Não. Ele foi lá para o quê? Para uma proposta de acordo, não, nós vamos debater isso, não vai chegar em lugar algum, cada um vai para sua casa. Muitas pessoas gostam de quê? De debate, né? A conversa pacificadora não tem o objetivo de dar razão para uma parte, mas trazer o quê? Consenso. A motivação do diálogo deve ser sempre a busca da paz, no entendimento de um caminho em que cada parte cede e recebe, né? Então, para chegar num acordo, como é que todo mundo vai sair ganhando? Às vezes é muito difícil. Como é que todo mundo vai sair perdendo? Tem que ter um bom senso, né? É preciso o quê? Ceder. Abraão cedeu. Deu primazia, o direito de escolha primeiro a Ló.
ainda que gerasse algum prejuízo. Ele poderia ter escolhido, era direito dele. Né? E às vezes a gente não abre mão do nosso direito por questão nenhuma. Né? A gente quer chegar num concílio, numa paz, mas a gente não abre. E às vezes os confrontos familiares, os confrontos no trabalho, com amigos, né? A gente não tenta resolver de forma clara. Né? A gente nunca quer perder. Né? Então, fala para nós, gente, alguém tem que ceder. Isso nos faz pensar na recomendação paulina, de não fazer as coisas por interesse próprio, mas sempre considerar as outras pessoas. Está lá em Filipenses 2, 3 e 4. Essa postura demonstra maturidade relacional e confiança em Deus. Se cremos que Deus pode fazer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Romanos 8, 28, podemos colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Podemos ceder e até abrir mão do nosso direito em favor de quem amamos. E que com quem convivemos, porque Deus cuidará de todas as partes. Né? Quando Abraão abriu mão daquele campo bom, que ele tinha o direito de escolher primeiro, ele abriu mão por paz, ele sabia que Deus ia abençoar ele onde ele estivesse. E se nós cuidamos da pessoa, amarmos o nosso próximo, né? Deus vai cuidar da gente. A gente não precisa se preocupar com isso. Então é uma questão de fé e confiança no Senhor. Amém? De estarmos aqui sempre que evitamos conflitos e tentamos de todos os modos, né? Buscar o quê? A paz. Né? E a paz vem do nosso Senhor. Amém, irmãos? Deus pode fazer todas as coisas cooperar para o nosso bem. Né? Podemos ceder, né? Podemos abrir mão. Amizade em família, olha que coisa maravilhosa, né? Abraão priorizou a amizade, não os bens. A gente vê às vezes o seguinte, quer ver uma família destruída, né? Às vezes quando o patriarca morre e quando tem muitos bens, as pessoas, em vez de priorizar a amizade, o amor entre eles, não, priorizam o quê? Os bens. E aquela família, o quê? Afunda. E vira inimizade, e todos o que viram inimigos e param de desfrutar uma paz e talvez uma mordomia, né, até de vida, que os bens poderiam prover. Né? Mas aí vira uma guerra judicial. Né? Ao buscar o fim da contenda, seu motivo não era o gado ou os pastores. A amizade com Ló era o fato que importava. A amizade em família é um dos bens mais preciosos que podemos ter. Parece mais fácil ter amizade fora do que dentro de casa. Já reparou isso? Que às vezes a gente tem muito mais, a gente acha que tem muita amizade mais fora de casa do que dentro de casa. A gente busca mais resolver os conflitos nossos dentro da família fora do que dentro. Né? Amém, irmãos? Então, meus irmãos, a gente precisa o quê? Cultivar as amizades na família. Lembrar de colocar as pessoas em primeiro lugar. Né? E depois as outras coisas. Né? Nós às vezes colocamos as outras coisas em primeiro lugar e deixamos as pessoas em segunda, terceira, em quarta posição. Né? Isso é muito valioso, pois nos ajuda a fazer as escolhas certas diante dos conflitos. O que nós estamos priorizando? Se a gente está priorizando a nossa família, a nossa amizade, nosso relacionamento, né? Seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, nós estamos o quê? Procurando o quê? Evitar o quê? Conflitos. Mas os conflitos vão surgir do mesmo jeito. E nós temos o quê? Ter sabedoria, né? Para a gente o quê? Contorná-los, resolvê-los, já ir com uma solução, né? Ceder em alguns momentos, para que possamos aqui encontrar a paz. Né? E essas orientações nós só vamos ter na palavra do Senhor. Se a gente não tiver confiantes no Senhor e com fé no Senhor, alertas, vigiantes, nós não vamos estar o quê? Não vamos tomar a decisão errada e vamos fazer as escolhas erradas. E vai virar uma guerra. Pensa bem, a pior coisa que tem deve ser uma guerra dentro da própria casa, né?
Em certas circunstâncias da vida, como foi com Abrão e Ló, o afastamento temporário pode ser a solução para que um relacionamento não se acabe, né? Que se esfaleça. No entanto, tal afastamento não pode ruir o elo de respeito, de amizade, de consideração. Ah, separamos, agora morreu para mim. A gente às vezes acha que separação é sinônimo de inimizade, é sinônimo de que não quero mais a pessoa na minha vida nunca mais, né? E às vezes a gente tem que separar um pouquinho para quê? Para as coisas fluírem, né? E a gente tem que resolver. Vamos supor, dentro da sua casa, por exemplo, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Né? Olha quantos problemas que às vezes há, né? Quantas contendas, né? Que a gente passa. Aí eu vou falar, minha esposa, vamos separar, né? Pra gente. Não, a gente tem que ter sabedoria para discernir essas coisas também, né? Eu vou separar do meu filho, né? Então, às vezes a gente tem que separar de outras coisas, né? Que às vezes está causando esses problemas. Mas conversar direto, estou com problema com a minha esposa, estou com problema com o meu filho, vamos sentar, vamos dialogar, vamos falar, vamos ouvir também, porque às vezes o problema não pode ser a pessoa, o problema pode ser estar em mim e eu não ter problemas, né? E Ló e Abrão. Houve um problema entre os seus pastores, e antes que aquilo se tornasse uma coisa de uma dimensão maior, o quê? Houve sabedoria e entendimento. Tanto que não houve rancor, não houve nada, que quando Abrão soube que Ló estava em apuros, ele o quê? Estava pronto para o quê? Para socorrê-lo, né? Caso de Abraão, né? Agora fala, não mediu esforço em socorrer o sobrinho em uma situação de perigo e sempre intercedeu por ele em suas orações. E assim que deve ser. Precisamos definir quando é necessário o afastamento sem romper os laços e sempre almejarmos o quê? O retorno, com uma aproximação solidária e amorosa, né? Então nós temos que estar aqui. Às vezes o afastamento é para unir mais, né? E a gente tem que o quê? Qual que é a nossa prioridade? Prioridade é minha família, né? Prioridade é meu trabalho, prioridade é meus amigos, né? E nessa família de Ló e Abrão, qual que foi a prioridade para Abrão? O meu relacionamento. Não foi nenhum bem, né? Porque ele estava em jogo o quê? A sobrevivência do clã, por exemplo, né? Se os alimentos, o gado de Ló comesse mais, quem ia tomar prejuízo era Abrão. Se o de Abrão alimentasse mais, quem ia tomar prejuízo era o de Ló. E tinha que ter o quê? Uma solução, né? A gente está falando aqui de separação, mas nesse caso houve o quê? Tinha que haver separação das duas clãs, das duas famílias, né? Para um bem-estar de todos, né? Então, essa resolução de conflitos a gente vai ter que o quê? Ter sabedoria para agir. Cada conflito ter uma solução. Cada conflito ter o quê? Uma ação necessária, né? E a gente vai ter essa ação o quê? Quando a gente o quê? Ouve e confia no Senhor. Quando a gente deposita a nossa vida no Senhor, né? Quando nós nos preocupamos mais com o próximo, às vezes, do que com nós, porque nós sabemos que nós estamos protegidos e o Senhor nos guarda de qualquer coisa. E o Senhor vai nos abençoar em qualquer lugar, como abençoou Abrão, né? Não foi porque ele fez uma escolha para um lugar melhor ou para um lugar pior que Deus não cumpriu a sua promessa com ele. Amém, irmãos? Então a gente vê que tanto a maturidade emocional quanto a maturidade espiritual nos ajudam a evitar alguns conflitos, mas nunca todos. Alguns nós vamos evitar, mas não vão ser todos, né? Por outro lado, pessoas maduras conseguem lidar com tais situações de forma o quê? Produtiva. Os conflitos são parte das relações humanas.
Então é parte do nosso relacionamento, é parte da nossa vida de humanos, esses conflitos. E o compromisso em pacificá-los revela, olha só, presta atenção, meus irmãos, o compromisso em pacificá-los revela a qualidade da nossa relação com Deus. A pacificação é um traço da maturidade. Então, é um traço aqui da nossa qualidade da nossa relação com Deus. Conforme está a nossa relação com Deus, você vê que as formas de solução vão ser diferentes. Se eu sou uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que busca o Senhor, que coloco Deus dentro da minha casa, coloco Deus no meu trabalho, coloco Deus nos meus amigos, onde é que eu estiver, a gente vai ver a diferença na solução de conflitos de uma pessoa que não segue as orientações e não tem fé no Senhor. Não acaba bem, né? Porque ninguém vai ceder. Porque nós, como humanos, a gente está propício ao quê? A querer sempre o melhor para nós, né? E esquece que quem é o bom para nós mesmo é o Senhor, porque nem a gente sabe o que é bom para a gente, né? A gente o que acha que é bom, na realidade é a nossa ruína. Amém? E para a gente concluir, a história de Abrão e Ló nos desafia a cultivar amizade em família, né? Seja mais amigo do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, né? Às vezes há tanta diferença, a gente tem pessoas de fora que é muito mais, né? Na Bíblia também fala que tem amigos mais chegados que irmãos, mas nós temos que sempre o quê? Cultivar esse relacionamento na nossa família. E por isso resolver não ignorar ou omitir os conflitos que surgem, né? Tem conflitos que nós temos que resolver, nós temos que encarar de frente. Não adianta a gente querer fingir que não existe, né? Os conflitos que surgem. Isso exige o quê? Coragem, vontade de dialogar e abnegação, né? Renúncia. Em tudo isso, contamos com a graça de Deus. A exemplo de Abrão, diante dos conflitos que surgem, devemos agir com maturidade, fé e sabedoria para resolver a situação, a fim de que a paz permaneça em nós, nas nossas relações familiares e na nossa relação com Deus. Amém, irmãos? É o que nós falamos no início, né? Como é que está a nossa vida, né? A gente está dando bons testemunhos, porque quando há uma guerra dentro do nosso próprio lar, né? O que os vizinhos estão falando da gente? E eu estou falando bem de mim, eu estou agindo bem, mas será que meus vizinhos me olham do mesmo jeito que eu me olho? Né? Então, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, a gente vive, o que acontece? As pessoas vão ver que luz na nossa vida. Vai ver amizade, vai ver amor, vai ver cuidado, né? E isso que isso faz parte do relacionamento, né? Conflitos vão ter sempre. Nós não estamos imunes, né? Isentos de conflito na nossa vida. Mas com a sabedoria que o Senhor nos dá, com a fé que nós temos no Senhor, o Senhor vai nos mostrar o melhor caminho, a melhor direção para quê? Para nós enfrentarmos. Mas nós temos que enfrentá-los, né? Com amor, né? Porque às vezes a gente vai resolver conflitos, né? Principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na nossa igreja. Em vez da gente dialogar, a gente já quer ir armado até os dentes, né? Então que Deus nos dê essa sabedoria, né? Para que possamos o quê? Diante de contendas e conflitos, a gente ter a sabedoria do Senhor. Para ter sabedoria do Senhor, a gente tem que o quê? Dedicar a sua palavra, né? A gente sempre fala, a gente tem que estar, a palavra do Senhor tem que estar no nosso coração, né? E meditar nela, né? Como lá em Josué, capítulo 1 diz, meditar dela dia e noite, para não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, irmãos? Então, vamos estar dando os avisos agora, né? Daqui a pouco o nosso culto às 10 horas, né? Não pode esquecer de agendar, tá, meus irmãos? Que são 26 lugares. À noite, nosso culto com o nosso pastor, 7 horas. Né? Quarta-feira, culto de oração, às 19h30. Também está sendo, tá, meus irmãos? Presencial, para o número de pessoas, também 26.
15 para as 9, nossa escola Kids, escola dominical Kids, e às 9 horas, a nossa escola para adultos. Amém, irmãos? E todos os dias, às 7 horas da manhã, a nossa devocional com o nosso pastor. Tá? São 15 minutos, caso você não acorde 7 horas ou saia correndo, né, que você tem que trabalhar, ela fica gravada também no YouTube, você pode assistir a qualquer momento. O nosso irmão Renato também coloca nos grupos, tá, que você pode assistir também a qualquer momento. Então vamos, quanto mais nós alimentarmos da palavra de Deus, mais forte na palavra de Deus nós vamos ficar, né? Porque a gente não, quando a gente quer o corpo saudável, a gente não seleciona o que a gente quer. Então a palavra de Deus é um alimento muito bem selecionado para que possamos crescer. Amém, irmãos? Vamos estar orando então para a gente estar finalizando? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, meu Pai, por essa manhã maravilhosa. Que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai, para andar nos teus caminhos, Senhor Deus. E também temos sabedoria, Senhor, para resolver os conflitos e as contendas que aparecem em nossa vida, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que no meio familiar, meu Pai, elas são às vezes mais difíceis, Senhor. Mas queremos ser luz, meu Pai, queremos dar testemunho do Senhor, como o Senhor nos guia e nos orienta. Por isso, meu Pai, abençoe a todos os irmãos que estão nos assistindo, abençoe a todas as famílias, meu Pai, abençoe a vida da nossa igreja metodista em Barbacena, em Bertioga, em todas as igrejas metodistas do nosso Brasil, meu Pai, da igreja, porque possamos, meu Pai, caminhar sempre nos teus caminhos. Em nome de Jesus, que nós agradecemos por tudo. Amém. Amém, irmãos? Um bom domingo a todos e caminhando junto, né? Em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus.